Olá pessoal, meu nome é William Caire Silva Morim, eu sou professor substituto do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Viçosa e eu vou ser o professor responsável por acompanhar vocês nessa disciplina de tópicos especiais em medidas na engenharia, a ELT 491. Então, basicamente, que todos já sabem, né, que essa disciplina ela vai seguir o roteiro da disciplina ELT 210, que é a disciplina de medidas elétricas e magnéticas. Então, essa primeira aula, pessoal, é uma aula introdutória em que a gente vai apresentar aqui para vocês algumas variáveis de medição pertinentes para a área de engenharia elétrica, como também a gente vai apresentar algumas variáveis estatísticas utilizadas no tratamento de dados obtidos em processos de medição, como também a segunda parte dessa aula vai ser apresentada alguns conceitos básicos em circuito, relacionados com a definição de corrente elétrica do circuito e a definição da diferença de potencial. Bom, essa disciplina ela é uma disciplina introdutória do curso de Engenharia Elétrica e ela tem uma importância fundamental, porque é ela que vai ditar o andamento de vocês no restante da graduação aí de Engenharia Elétrica dos alunos. Então, o processo de medição, seja em qualquer área, engenharia civil, engenharia mecânica ou qualquer parte da área das ciências exatas, ele é fundamental para garantir a exatidão do processo de medição. Então, em específico, na engenharia elétrica, ele é importante tanto na pesquisa, quando a gente pensa em validar um projeto que a gente teve, por exemplo. Então, a gente tem uma ideia, a gente valida aquele processo a partir de um experimento prático, certo? Então, para que essa validação ela seja dada, é importante que o nosso equipamento de medição ele forneça uma medição precisa e ele também garanta ali uma interpretação correta dos dados medidos. Já quando a gente pensa assim, em projetos, por exemplo, monitoração, proteção e controle de equipamentos eletroeletrônicos, a gente quer garantir então a perfeita sincronia e operação do nosso sistema. Então, nesse sentido, o processo de medição de grandezas elétricas e magnéticas ele é fundamental, então, para garantir tanto a validade da nossa pesquisa, quando a gente pensa na validação de um protótipo, como também quando a gente fala em projeto, para garantir a sincronia e a perfeita operação do sistema. Os objetivos dessa disciplina eles podem ser listados em 3 objetivos específicos. Então, o primeiro seria o que medir. Então, a gente vai ver durante essa disciplina algumas grandezas elétricas e magnéticas, assim como também suas unidades e sua interpretação. Então, a primeira parte do processo de medição seria qual grandeza medir. O segundo item, que seria com que medir, ele lida com os equipamentos analógicos e digitais de medição. Então, a gente vai ver alguns exemplos de equipamentos utilizados para medições dessas grandezas. Então, em situações do curso que você deparar com a necessidade de medir tal grandeza, a ideia é que vocês já saibam qual equipamento eu preciso utilizar para realizar essa medição. E por fim, o terceiro item seria como avaliar a medição. Então, a ideia seria fundamentalmente entrar aqui com o papel de um engenheiro eletricista. Então, você vai ter que interpretar aqueles dados, que seria avaliar, né? E dar um resultado sobre aquilo, que seria apresentar a validade ou não ali observada no seu processo de medição. Na engenharia elétrica, então, a gente tem várias grandezas que são analisadas e podem ser analisadas em um circuito elétrico. Então, nós podemos citar 4 grandezas fundamentais para análise de circuitos elétricos. Seriam as grandezas de corrente, tensão, frequência e potência. Então, por que essas grandezas elas são ditas como grandezas fundamentais? Na verdade, a maioria dos circuitos que a gente tem presente em projetos elétricos, esses circuitos eles são compostos por dezenas e centenas de componentes. Então, muitas das vezes, quando um engenheiro projeta um circuito, ele está interessado apenas nas variáveis de saída.
Então, como traduzir essas variáveis de saídas? São exatamente essas grandezas fundamentais que me diz isso, que são as grandezas de corrente, tensão, frequência e potência. É aquilo que eu estou entregando na saída ali do meu circuito. Contudo, no projeto do nosso circuito, por exemplo, a gente lida também com o dimensionamento de cada componente. Então, nesse sentido, grandezas como resistência, capacitância e indutância, elas são fundamentais para que o nosso circuito ele opere na faixa desejada. Além disso, também outras variáveis, a depender do nosso estudo de caso, como fator de potência e energia, elas também podem ser pertinentes. Então, elas também podem ser analisadas em um circuito elétrico. O processo de avaliação dessa medição, primeiro ele consiste em avaliar a capacidade do nosso equipamento em fornecer exatidão na sua medição. Então, como todos sabemos, nenhum equipamento de medição ele vai ser exato e preciso. Então, todos esses equipamentos eles são suscetíveis a erros. Então, para isso, o nosso fabricante ele apresenta no datasheet do componente ou do equipamento a faixa de tolerância entre o valor dado pelo fabricante. Então, por exemplo, um resistor de 20 ohms, ele não necessariamente, quando eu adquirir esse componente, vai ter uma resistência exata de 20 ohms. Então, ele tem uma faixa de tolerância ali que o fabricante garante que essa resistência ela pode variar. Então, no final, a ideia de estudar essa disciplina também é avaliar esses instrumentos. Então, nós podemos interpretar a partir dos valores medidos por aquele instrumento se aquilo que o fabricante me disse está dentro do esperado. Então, é um dos fundamentos que a gente vai utilizar nessa disciplina. Bom, em relação às unidades de medidas adotadas para essas grandezas, no Brasil a gente segue o Sistema Internacional de Unidades, então o sistema SI. Então no Brasil ele foi adotado no dia 3 de maio de 1978 pelo decreto número 81.621. A gente segue no Brasil esse sistema de unidades. Então a ideia em todos padrões, protocolos e dados estatísticos que a gente for trabalhar é seguir com esse sistema internacional de unidades. Então todas as grandezas que a gente vai ver aqui, a gente vai tratar as unidades no sistema SI. Todo sistema de medição ele é suscetível a erro. Então, segundo a norma brasileira 238, ela define o erro como desvio observado entre o valor medido e o valor esperado. Quem seria esse meu valor verdadeiro? O valor esperado, né? Aquele que eu aceito como verdadeiro. Então, se eu compro um resistor de 20 ohms, eu dou como valor verdadeiro dele igual a 20 ohms. Porém, quando a gente for medir, a gente vai verificar que o nosso instrumento não necessariamente vai indicar os 20 ohms. Ele vai ter uma variação ali na faixa de medição. Então, dessa forma, como nenhum componente ou equipamento que a gente vai utilizar, ele vai nos dar esse valor preciso dessa grandeza elétrica ou magnética. Então a ideia no final é utilizar um tratamento estatístico para analisar um conjunto de amostras do mesmo componente ou do mesmo equipamento. Então, antes da gente apresentar esses tratamentos estatísticos, que são análise de algumas variáveis estatísticas, é interessante aqui a gente elencar os tipos de erro que uma medição está suscetível. Então, o primeiro tipo de erro é o erro grosseiro. Esse erro ele vai ocorrer por falha de leitura do instrumento pelo operador ou sistema de aquisição. Então, esse tipo de erro é um instrumento que está relacionado mais com a particularidade de quem está medindo, ou então do seu sistema de aquisição. Então, esse erro a gente diz que ele é grosseiro porque ele é suscetível de particularidades. O segundo tipo de erro é o erro sistemático, que ele vai estar ligado à deficiência do método utilizado ou da construção e aferição de um instrumento. Ele vai ocorrer repetidamente durante as medições. Então, esse erro está relacionado com o projeto do nosso instrumento analógico ou digital. Então,
todo projeto de um instrumento analógico ele vai ter um método sendo utilizado. Nessa disciplina a gente vai ver diferentes métodos para construir esses instrumentos. Então nenhum desses métodos ele vai conseguir me dar um valor preciso, principalmente porque os componentes que vão fazer parte desse meu projeto ele também possuem erros característicos. Então a gente não vai garantir também que esses componentes que a gente vai estar utilizando no nosso projeto ele é um componente exato. E o último tipo de erro é o erro aleatório. Então vai ser todos os erros restantes e que a gente não consegue computar ele como um erro grosseiro ou como um erro sistemático. Então eles são dados por variações imprevisíveis que não seguem aí uma lei sistemática. Então pode ser dado, por exemplo, pela variação de umidade e temperatura do ar ambiente, que vai também impactar aí na variação das grandezas elétricas do meu circuito, como por exemplo resistência, capacitância. Elas são suscetíveis aí também à variação durante a variação das condições ambientes, como temperatura, umidade e pressão. Então aquilo que a gente não consegue computar como erro grosseiro sistemático, a gente classifica como erro aleatório. Em relação então às variáveis estatísticas, a gente elencou aqui neste slide algumas definições. Então a primeira seria a variável de erro absoluto. Esse erro absoluto ele é dado justamente pela diferença entre o valor medido e o valor exato, aquele aceito como verdadeiro. Então a gente utiliza a notação ΔV. O erro relativo ele vai ser definido como a relação entre o erro absoluto, o nosso ΔV, e o valor aceito como verdadeiro. Então é interessante a gente notar aqui que essa divisão é sempre feita pelo valor aceito como o verdadeiro e não como o valor medido. É comum que muitas pessoas acabam errando essa divisão. Se eu quiser o meu erro em porcentagem, eu vou multiplicar essa divisão por 100%. E as últimas variáveis que a gente vai analisar, a primeira seria em relação à média aritmética. Então, a média aritmética eu vou ter aquilo que na estatística a gente chama de conjunto de amostras. Então, esse conjunto de amostras pode ser vários resistores com o mesmo valor teórico de resistência, né? Então, a média aritmética ele é definido como x barrado, em que ele é dado pela a divisão do somatório de todos os valores medidos dividido pelo número total de medidas. O resíduo vai ser justamente a diferença entre o valor da média aritmética menos o valor medido de cada componente. Então, o resíduo para cada componente medido, eu vou ter um valor específico de resíduo. Ao contrário da média aritmética, que é um valor único para um determinado conjunto de amostras. E, por fim, o nosso desvio padrão, ele vai dar justamente uma relação aí numérica entre o desvio, o afastamento, né, do nosso conjunto de amostra do dado tido como a média aritmética. Então, se perceber pela definição, ele tem essa raiz do somatório dos resíduos ao quadrado dividido por n menos 1. Então, esse índice ele pode variar de 0 até infinito. Ele é bastante relativo, porque quando você trata com o desvio padrão, você não consegue, muitas das vezes, interpretar apenas um valor de desvio padrão. Então, como ele é suscetível aí a valores entre 0 e infinito, você consegue interpretar essa variável apenas quando você compara dois conjuntos de amostra. Então, você tem um conjunto de amostra que deu um desvio padrão x e um segundo conjunto de amostra que deu um padrão y. Então, a partir de um valor, se um dá maior ou menor do que o outro, você pode interpretar e falar que um determinado conjunto de amostra afastou-se mais da média aritmética em relação ao outro conjunto. Um fato interessante de se notar é em relação a esse denominador e da divisão entre o somatório do resíduo ao quadrado dividido por n-1. Quando a gente utiliza esse n-1, quer dizer que a gente está fazendo o desvio padrão de um conjunto de amostra. Já se a gente fizer em relação à população, esse termo é um termo estatístico e que nosso conjunto é um conjunto infinitamente maior, essa divisão seria dividido por n. Como aqui a gente sempre vai trabalhar com um conjunto de amostras, então a nossa definição de desvio padrão é dividido por n menos 1.
Então, para finalizar essa primeira parte da aula 1, pessoal, eu trouxe aqui um exemplo da análise estatística de um conjunto de dados. Então, foi realizada a medição de 5 variáveis de resistência, R1, R2, R3, R4 e R5. E no exercício foi pedida a média aritmética desses valores de resistência, o desvio padrão, assim como o erro. Então, em relação à média, a definição é simples, né? A gente vai fazer o somatório e dividir pelo número de componentes. Então, para esse caso, o número aproximado aí da média aritmética é um valor de 20.000 ohms, ou 20 kΩ. Já para o valor do desvio padrão, a gente tem a definição que ele é a raiz do somatório ao quadrado dividido por n-1. Então, uma vez que a gente tem o valor da média aritmética, que é 20, a gente consegue calcular os resíduos, a gente eleva esse valor ao quadrado e a gente obtém justamente esse desvio apresentado de 0,256, certo? E por fim a gente tem o valor de erro. Esse erro ele é pedido em relação à média, então ele é dado pela diferença do valor da média pelo valor esperado dividido pelo valor esperado. Como a média ficou em torno de 20 kΩ e o valor esperado era de 20 kΩ, então a gente tem um erro em relação à média de 0%.